dia a todos, irmãos e irmãs, amigos que nos visitam. É uma alegria poder ver todos vocês aqui. Eu não estive cá no sábado passado, nós estávamos em Lisboa, os Desbravadores. Tivemos ali um sábado muito proveitoso, muito deleitoso e intenso. Confesso que eu ainda estou me recuperando, estou um pouquinho cansado, mas muito alegre em poder estar aqui com vocês e mais alegre ainda em poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com cada um de vocês. Amém. Que os nossos corações possam estar abertos e receptivos à palavra de Deus e que a palavra possa gerar frutos em nossas vidas, Nós não sejamos apenas ouvintes, mas também praticantes na palavra de Deus. É por isso, é uma das principais razões dela existir. Não é apenas para gerar conhecimento, é também para gerar ações, condutas, nortear as nossas decisões, as nossas escolhas. Dito isto, queria vos convidar a abrir juntamente comigo a Bíblia no livro de Salmos. O texto que nós iremos basear a nossa reflexão nesta manhã é o salmo muito conhecido, o salmo de número 121. E essa mensagem que eu trago para compartilhar com vocês é uma mensagem que, de certa forma, me toca. É claro que muitos dos que estão aqui são recém-chegados, mas nós temos alguns que já são das antigas, mais do que eu, inclusive. Mas eu lembro-me, não sei se todos vão lembrar das antigas, Eu lembro-me que há mais ou menos 4 anos atrás, eu preguei aqui em Torres Vedras pela primeira vez. E isso era num contexto da pandemia, foi ali pela aplicação do Zoom. E o texto que eu utilizei para aquela reflexão é exatamente o texto que eu estou utilizando hoje para a nossa reflexão. Naquele contexto era uma festividade de jovens, como coordenador, eu tomei a frente, Deus pôs uma palavra no meu coração e eu compartilhei na intenção de atingir, claro, toda a igreja, mas especialmente os adolescentes e os jovens. Hoje é o mesmo texto, mas com um foco um pouquinho diferente. Já é um foco mais amplo, já é para toda a igreja, com uma linguagem mais para toda a igreja, e que Deus possa falar conosco hoje também. Acredito que todos já encontraram. Salmo 121 diz assim. Nós vamos ler todo o salmo porque é um salmo pequeno e nós temos tempo. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. O Salmo 121
ele é conhecido como um salmo de romagem ou salmo da peregrinação. O que é o salmo de romagem ou um salmo de peregrinação? É um conjunto de 15 hinos, de 15 salmos, a começar pelo Salmo 120 até o Salmo 134, que normalmente eram utilizados pelos judeus peregrinos durante as suas peregrinações até Jerusalém. Historicamente falando, isso acontecia em 3 grandes momentos do povo judeu, que eram os momentos das 3 grandes peregrinações que os judeus faziam até Jerusalém, que era nas festas de Pentecostes, de Páscoa e de Tabernáculos. Hoje em dia, o Salmo 121 é um dos patrimônios poéticos mais apreciados pelo povo judeu. De acordo com o livro Patriarcas e Profetas, o Salmo 121 ele foi escrito por Davi, no deserto de Parã, assim que Davi tomou conhecimento do amigo profeta. Nesse momento difícil da vida de Davi, Deus se faz presente na vida do seu servo e o inspira a escrever este belíssimo, esse lindo salmo, não apenas para confortá-lo, não apenas para alentá-lo, não apenas para animá-lo, mas também para ensinar a ele e ao seu povo até os dias de hoje a se comportarem da maneira correta diante das lutas, das dificuldades, das aflições e das tribulações da vida que todos nós estamos sujeitos a passar, independente de qualquer coisa. Então, tendo essa consciência, tendo essa revelação escrita, o povo judeu, ele incorporou ao seu repertório e cantavam esse salmo como uma oração, como uma súplica de proteção a Deus nos dias de suas peregrinações. E o curioso é que este salmo, ele começa com uma pergunta. Elevo os meus olhos para o monte, onde me virá o socorro? Essa é uma pergunta muito pertinente. Que os peregrinos faziam, historicamente falando, era um caminho de muitos perigos, de muitos riscos. Havia perigo de eles se depararem com salteadores, ladrões, que quando não apenas levavam os pertences deles, levavam a vida deles também. Havia perigo deles se depararem com animais selvagens, como ursos e leões, que eram típicos daquela região. E dependendo de onde o peregrino ele vinha, nem todos os caminhos eram planos. Havia caminhos pedregosos, havia caminhos com risco de deslizamentos, havia caminhos montanhosos e havia caminhos para aqueles que vinham do norte, que eles tinham que atravessar uma cordilheira que ficava ao norte de Jerusalém. E como se isso não fosse suficiente, existia dias naquela região em que o sol era extremamente escaldante e a noite excessivamente fria. Por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque esse contexto histórico vivido pelo povo de Israel, pelo povo judeu, ele tipifica o contexto espiritual que todos nós estamos envolvidos. Assim como eles eram peregrinos,
nós também somos peregrinos. Nós estamos aqui só de passagem. Assim como eles peregrinavam em direção a Jerusalém, nós, na nossa peregrinação, também estamos caminhando para Jerusalém celestial. E assim como eles, na peregrinação deles, corriam riscos de vida, na nossa peregrinação, também corremos riscos de dificuldades, tribulações e até mesmo riscos mortais. Dito isto, eu quero, pela graça de Deus e pela iluminação do Espírito Santo, compartilhar com vocês, baseado nesta palavra, neste capítulo, alguns conselhos para que nós venhamos aplicar na nossa vida e não apenas ter uma peregrinação tranquila, mas alcançar aquele que é o principal objetivo de todo peregrino. E o primeiro conselho que eu gostaria de compartilhar com vocês é: lembrem-se de quem você é. Quem você é? Nós somos um peregrino. Primeiro conselho, lembrem-se de quem você é. Quem nós somos? Um peregrino. É claro que nem todos os problemas que nós estamos enfrentando hoje, nem todas as tribulações que nós estamos enfrentando hoje, são frutos das nossas decisões. Isso é fato. Mas é verdade também que muitos dos problemas que nós vivemos hoje, muitas das situações complicadas que nós passamos hoje, poderiam ser evitadas se ontem nós houvéssemos refletido sobre as consequências das nossas escolhas. Tivéssemos refletido e concluído que nós não somos super-homem, super-mulher, nós não somos indestrutíveis. O que eu estou querendo dizer? Que para nós sermos bem-sucedidos na nossa peregrinação, para nós sermos bem-sucedidos durante os dias que vivemos nesta terra, nós devemos refletir no estilo de vida que nós levamos, que nós vivemos. Nós devemos refletir nas consequências das nossas decisões, das nossas escolhas e das nossas atitudes. Porque senão elas podem ser pelo menos 3. Caras, doloridas ou pior de tudo, irreversíveis. Hoje, existe uma ideologia pregada no mundo que diz assim: não, você tem que viver o momento, você tem que viver o agora, você tem que viver o hoje, independente das consequências. E a verdade é que muitas pessoas, em busca da tal felicidade, saem desesperadamente, vivem a vida loucamente, sem pensar nas consequências, ignorando os conselhos dos pais, ignorando os limites do corpo, ignorando os princípios de Deus, colocando em xeque a saúde física, colocando em xeque a saúde psicológica, emocional, a saúde conjugal, a saúde financeira e a saúde espiritual também. Tudo pode, diz a ideologia, se te faz feliz. Será isso verdade? Uma adolescente, uma jovem de 16 anos, filhas de pais separados, apesar de ser popular na escola, lutava com a insegurança. E certo dia ela encontrou um rapaz que lhe transmitia segurança e lhe fazia se sentir feliz. E ela sabia que fornicação era pecado.
mas quando confrontada dentro de um contexto bíblico sobre a vida imoral que ela estava vivendo, ela defendeu a sua atitude, a sua decisão, a sua escolha, dizendo o seguinte: não, eu acho que o que Deus quer é que eu seja feliz. Ela jamais imaginava que ao sair com aquele rapaz pela primeira vez, ela ficaria grávida. E agora, grávida, os sentimentos que ela tem, que vêm sobre ela, sentimentos de medo, de dúvidas, de incertezas, porque um bebê forçaria ela a mudar todos os seus planos para o futuro. E cheia de medo, cheia de incertezas, ela abre o seu coração para o conselheiro do hospital. E o conselheiro lhe orienta, lhe encaminha para o aborto. E ela, aflita, lhe responde: não, eu não posso pensar no aborto porque Deus não se agradaria disso. Então o conselheiro lhe responde: eu acho que Deus quer que você seja feliz. Irmãos, não é errado, não é pecado nós desejarmos a felicidade. Mas atentem ao que eu vou dizer. Não é a busca pela felicidade que traz felicidade, mas é a busca pela vontade do Senhor. Porque os limites foram estabelecidos por Deus para a nossa felicidade. Os princípios foram criados por Deus para a nossa felicidade. Os princípios estabelecidos na palavra de Deus não foram princípios criados por um Deus vaidoso e irracional, mas foram criadas por um Deus, por um Pai que te ama e quer o melhor para a sua vida. Querem maximizar as possibilidades de se darem bem nessa vida? Atentem aos conselhos contidos na palavra de Deus. Em minimizar as chances de se darem mal nessa vida, usem o corpo, usem as vossas vidas de acordo com o manual daquele que te criou. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Não existe nenhuma decisão melhor do que seguir a vontade de Deus. Quando nós seguimos a vontade de Deus, só então nós de fato poderemos viver uma vida verdadeiramente feliz. Segundo conselho que eu gostaria de compartilhar com vocês, ele está ainda baseado no versículo 1, que diz assim: eleva os meus olhos para o monte. E o segundo conselho é: não perca o foco. Não perca o foco. Apesar de haver montanhas, montes, na jornada que o peregrino fazia até Jerusalém, eu não acredito aqui que quando o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, ele esteja se referindo aos montes que rodeavam a estrada da sua jornada.
Mas eu creio que eles olhavam para os montes da sua terra natal, ainda que distantes, para os montes de Jerusalém, em especial para o Monte Sião, aonde estava o templo de Deus, aonde estava o altar do sacrifício, aonde estava a arca da aliança, símbolo da presença de Deus. E quando a Bíblia diz, elevo os meus olhos para os montes, eu não creio que seja um olhar de orgulho, um olhar de soberba, ou um olhar de autossuficiência. Mas eu creio que seja um olhar de esperança. Um olhar de esperança na orientação do Senhor. Um olhar de esperança na proteção do Senhor. E por que eles olhavam para os montes, para o alto? É porque eles entendiam que a verdadeira solução para os seus problemas não estava nos seus companheiros de viagem. Eles olhavam para os montes, eles olhavam para o alto, porque eles entendiam que a verdadeira solução de seus problemas não estava na força dos seus próprios braços. Eles olhavam para o alto, para os montes, porque eles sabiam, eles entendiam, eles tinham a consciência de que quem está em cima tudo vê, quem está em cima tudo pode, quem está em cima tudo faz. Para aquele que está em cima não há impossíveis. Eu lembro-me, alguns anos atrás, um cunhado meu, ele foi diagnosticado com cancro, com câncer, e a verdade é que ele era muito querido, ainda é muito querido. E ele já vinha de um histórico familiar de outros parentes, não um, não dois, mas 3 ou mais, que morreram de câncer. E a gente, ao receber aquela notícia, nós ficamos muito abalados. Eu fiquei abalado porque é uma pessoa querida até hoje. Mas, ao mesmo tempo que nós ficamos abalados com aquela notícia, eu me propus a orar, a buscar o auxílio do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, eu quero ser bem sincero e transparente aqui com vocês, ao mesmo tempo que a gente recebeu aquela informação, ao mesmo tempo que eu me propus a orar, a verdade é que havia lampejos de dúvida no meu coração e na minha mente. Eu pensava, cancro, câncer, essa é difícil, Senhor. Um histórico familiar, várias pessoas já morreram. Muito difícil, Deus. Praticamente impossível. O câncer era um câncer de estômago. E eu lembro-me que durante aquele propósito, caminhando meio que assim, engatinhando por causa das dúvidas e das incertezas, eu estava no meu trabalho, fazendo as coisas que rotineiramente eu fazia. Trabalhava em um escritório com outras pessoas e ali nós recebíamos vários clientes durante o dia, vários e vários clientes. Mas neste dia, teve um senhor bem vestido, entrou, fez o que tinha para fazer, foi atendido por uma colega minha, fez o que tinha para fazer ali rápido, 5 minutos, saiu da sala, fechou a porta, foi embora. Passado aproximadamente ali entre 5 a 10 minutos, ele bate na porta, pede licença, pede para entrar, entra, e ele diz assim: gente, me desculpa, isso nunca aconteceu comigo, mas eu estava lá no estacionamento
a entrar no meu carro e eu escutei a voz do Espírito de Deus que me disse assim: sobe lá. E diz assim: para Deus não há impossíveis. Meus amigos, talvez possa parecer inexpressivo, mas eu tinha certeza que aquela palavra era para mim. Porque ao mesmo tempo que ela me corrigia, ela me exortava, ela me confortou. E já passado muitos anos desse acontecimento, para a glória de Deus, o Rodrigo ainda está entre nós. Amém. Perdeu a maior parte do estômago, ainda está se recuperando, mas ainda está entre nós. Não percam o foco. Olhem para o alto, porque para Ele não há impossíveis. Terceiro conselho que eu gostaria de compartilhar com vocês é o seguinte, está baseado nos versos 4 a 8. Lembrem-se de quem te protege. Terceiro conselho, lembrem-se de quem te protege. É claro que nenhum homem, por mais sábio, mais culto que seja, consegue com clarividência precisa descrever quem Deus é. Isso porque o finito jamais poderá conter ou compreender o infinito. Mas eu gostaria de compartilhar algumas informações apenas para que a gente venha ter uma noçãozinha de quem Deus é. Apenas para que venhamos ter uma pequena, quase irrisória noção de quem Deus é. Primeira informação que eu gostaria de compartilhar com vocês, ela está baseada em Salmos capítulo 50, versículo 2, que diz que Deus é o Senhor, ou melhor, diz que do Senhor é o mundo e toda a plenitude. Só isso. Alguém, por gentileza, pode ler o Salmo 50, versículo 12 para nós? Salmo 50, versículo 12. Se eu tivesse fome, não poderia, pois o mundo é meu, e quanto neles contém. Isso é maravilhoso, igreja. Isso aqui é razão suficiente para nós passarmos o dia todo glorificando. O Deus ao qual nós servimos, o qual você serve, o qual eu sirvo, é dono de tudo, dos céus e da terra. Alguém, por gentileza, pode ler João capítulo 1, versículo 3? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Meus amigos, cada molécula, cada substância que existe no universo foi criado por Deus. Imaginem o que Deus fez e o que Deus pode fazer ainda. Um outro atributo de Deus, Salmo 139, versículo de 1 a 6, fala sobre a onisciência de Deus. Enquanto nós mal podemos virar a página do saber, Deus não é ignorante sobre qualquer coisa. Tudo está patente diante dos olhos de Deus.
todas as situações que vocês estão vivendo ou que ainda viverão, Deus já conhece tudo. Sabe o que isso significa? Que nada na história, nada na sua vida e na minha vida foge do controle de Deus. Que nas horas de aflição, que nas horas de tribulação da nossa vida, nós possamos dizer que nem Agar, como lá em Gênesis 16:13, Senhor, Tu és Deus que vê. Um outro atributo que nós devemos ter consciência em relação a Deus é que Deus é onipotente. E às vezes a gente se esquece disso. E talvez em nenhum lugar das Escrituras isso esteja mais evidente do que em Gênesis capítulo 1, ali na criação. Porque bastou uma palavra, haja, e as coisas foram criadas. Bastou uma palavra e as coisas aconteceram. Nós poderíamos ficar aqui o dia todo e não seria suficiente falando dos atributos de Deus. Deus é transcendente, Deus é imanente, Deus é amor, Deus é eterno, Deus é um ser pessoal. Mas eu ainda queria compartilhar mais uma informação para fortalecimento da nossa fé. Segundo os cientistas, estima-se que na nossa galáxia existem em torno de 300, apenas na nossa galáxia, 300 a 400 bilhões de estrelas. E eles ainda estimam que no universo existam em torno de 100 bilhões de galáxias. Agora parem para pensar. Se apenas na nossa galáxia existem em torno de 300 a 400 bilhões de estrelas, imaginem, e isso não é tudo, isso é só uma estimativa, quantas estrelas existem em 100 bilhões de galáxias. E o que é mais extraordinário é o que está escrito em Isaías capítulo 40, versículo 26. Isaías capítulo 40, versículo 26, eu vou ler para compartilhar com vocês rapidamente. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Esse é o Deus que você serve, igreja. Esse é o Deus que nós servimos. Quarto e último conselho: nunca esqueça o seu objetivo. Nunca esqueça o seu objetivo. Diante deste contexto, qual é o principal objetivo de todo peregrino?
é chegar ao seu destino. Esse é o principal objetivo de todo peregrino, é alcançar a pátria, o seu objetivo, que é a pátria. Ou seja, aos mais jovens até os mais velhos, estudem, trabalhem, casem, tenham filhos, sejam prósperos, mas nunca esqueça qual é o seu principal objetivo. Qual é o seu principal destino? Porque tudo isso passa. E no final das contas, o que conta é se você andou com Deus ou não. Então, meus amigos, durante o período da nossa peregrinação, se vocês se questionarem pelas tribulações da vida, de onde virá o teu socorro, que vocês possam levantar os vossos olhos. Só que dessa vez não para o Monte Sião, mas para um monte chamado Calvário. E entender e saber que existe um Deus que zela por cada um de vocês. Que Deus em Cristo vos abençoe.